Oi pessoal, bem-vindos a mais um Clube Le Petit. Hoje vamos dar sequência ao aprendizado da técnica de cordelado, fazendo um vaso que vai abrir e depois fechar. Vem com a gente! Nós já postamos no nosso canal um vídeo de cordelado construindo um vaso reto. Nós vamos usar praticamente os mesmos materiais que usamos no outro vídeo. Eu vou fazer a base com placa, usando rolo de massa, usando taquinhos, que vão nos ajudar a manter a espessura desse fundo. Vou fazer também um rolinho, para a gente observar bem como é que é a técnica de fazer o rolinho. E a partir daí entra realmente a diferença desse vídeo, que é o posicionamento dos rolinhos, a forma de costurar. E no final eu vou dar um acabamento com um rolinho aparente também, para vocês já verem que existe também essa possibilidade de decoração nos trabalhos com cordelado. Então, vamos botar a mão na massa. Então, vou abrir a placa, estou usando os tacos mais altos para que ele me ajude a descer com suavidade. Vou fazer um fundo hoje oval, para ser diferente também do que a gente tem feito. Então eu quero realmente que a minha placa fique um pouco mais comprida do que larga. Então, durante essa prática eu não estou procurando as bolhas em toda a placa, porque eu estou concentrando essa atividade na parte que eu vou usar. Então, não é necessário fazer essa questão de procurar as bolhas exaustivamente em toda a placa se você vai usar só uma região. Eu vou fazer uma placa oval na região central da placa, aqui no meio. Então, eu estou concentrando essa parte do cartão só nessa parte. Então não há necessidade de olhar onde eu não vou usar. Eu vou fazer a mão livre, mas para ter um pouquinho de regularidade, vou usar uma régua. Então, para esse projeto, eu vou fazer duas espessuras diferentes de rolinho. Um mais grosso para a construção do vaso e um mais fino para a parte decorativa do final. O rolinho é sempre uma coisa assim, para fazer de uma forma mais meditativa, tá? Respirem, fiquem tranquilos. Quanto mais tranquilo, mais controle de mão, melhor ele vai sair. Lembrando que a mão tá relaxada, mas também não tá solta. Então esse aqui é o rolinho da construção. Esse aqui eu vou até pegar meio. É um rolinho para finalização decorativa. Então, vocês podem ver aqui, olha,
que um é praticamente metade do tamanho do outro. Isso não é uma regra, é apenas uma opção para o projeto que a gente vai fazer agora. Em seguida, vou começar a posicionar os rolinhos para costurar. Vou tirar as marcas dos riscos. E vou começar a posicionar o meu primeiro rolinho. Então, quando a gente coloca o rolinho, a primeira coisa é fazer a rampinha. E o primeiro rolinho, independente se o vaso abre ou fecha, eu vou posicionar ele rente ao limite da minha base. Tá? Esse aqui é o início de tudo, ele tem que ficar bem firme, bem costurado. Então eu dou uma verificada se ele está bem posicionado e dou uma forçadinha nele para baixo. O próximo rolinho eu também vou fazer a rampinha e já vou posicionar ele um pouquinho mais para fora. Do que o anterior. Esse projeto eu vou fazer as costuras de 2 em 2 rolinhos. Lembrando que isso também é uma opção, né, do meu conforto e que vocês podem optar por fazer um pouco diferente. Vou fazer a costura com o palito de picolé. Vou usar esse esteco aqui para tirar esse resto do fundo. A argila que a gente está usando nesse projeto é a da nossa reciclagem aqui do ateliê. A costura por fora vai até o chão. Então, dá para observar aqui. A sainha que ficou aqui eu vou cortar depois. Vamos seguir botando mais rolinhos. Sempre faço a rampinha ao posicionar o rolinho. E ao terminar ele, no andarzinho seguinte aqui, também faço uma nova rampinha. Continuo onde eu parei. Já comentei com vocês que é bom sempre manter ele nivelado para um controle maior do crescimento aí do projeto. E também sempre depois de posicionar, antes de costurar,
verificar se não ficou ar aqui no limite entre eles, né? Se eles estão realmente todos grudados, para então começar a fazer a costura. Então, quando a gente segue a costura, não precisa mais ir até o fundo do vaso. Então, eu tô indo apenas até o momento em que ultrapassa a linha, né? A linha de união do rolinho de cima com o de baixo. Então, às vezes a gente pode dar uma olhadinha como é que tá indo o crescimento do trabalho, para ver se tem alguma parte dele que tá menor e ir fazendo algumas correções, porque essa técnica, ela no início, né, o pessoal diz assim, fica rústico, porque a gente vai botando os rolinhos, eles podem ter leves irregularidades. Então, para quem gosta do trabalho bem perfeitinho, quanto mais regular for o seu rolinho, mais perfeito vai ficar o trabalho. Quanto mais você tiver cuidado durante o crescimento do seu trabalho, melhor. Então, aqui eu comecei a abrir o trabalho, então eu posso dar uma olhadinha aqui, né, ver mais ou menos como é que está indo o crescimento dessa largura. Se tem algum lugar que ele está abrindo mais, eu já vou corrigir. E assim por diante, porque se a gente vai só botando rolinho, costurando, botando rolinho, costurando, quando chegou no final do vaso, mas ficou mais gordo desse lado, ficou mais gordo daquele, aqui ficou mais pro alto, aqui ficou mais para baixo. Então, pessoal, mantenham a atenção ao longo da realização do trabalho. Quando a gente faz o vaso abrindo e depois fechando, temos que observar como é que estão indo esses ângulos. Se eu vejo que eu estou abrindo mais aqui desse lado, eu venho aqui e abro mais um pouco do outro, ou fecho e vou regulando para que ele fique um trabalho bem regular, bem bonito, bem simétrico. Claro que se é o objetivo, se a pessoa quer fazer algo assimétrico, também está totalmente liberado, mas façam isso de forma consciente, não façam de uma forma que depois ficou todo torto, eu sempre quis assim, né? Até podemos ter esse carinho de aceitar a peça como ela fica, mas o ideal é que vocês escolham o caminho que está tomando o trabalho. Estou limpando aqui novamente com a mesma ferramenta. E nessa altura eu vou usar a mesma ferramenta para o lado de fora também. Vou fazer mais um rolinho com o vaso abrindo. Dentro do objetivo aqui que eu coloquei para mim, do formato do vaso, eu quero que ele abra mais na vertical, mas aqui não. Então aqui eu vou botar ele para subir reto e aqui eu vou alargar, tá? Porque ele já deu uma barriguinha aqui e para mim dentro
dentro do design que eu botei na minha cabeça que eu ia realizar, é isso que eu quero. Então, vocês podem escolher que parte do vaso vai abrir e que parte não vai abrir. Então, esses restinhos de rolinho aqui, às vezes são úteis, como foi agora, ó, para completar um pedaço que o rolinho não ia alcançar sozinho. Esse aqui também acho que vai ficar um pouquinho. Esse aqui vai ser o último rolinho abrindo o nosso vaso. Tá? Lembrando que eu falei, posicionem, firmem. Beleza. Bem, nossa argila está bastante macia. E à medida que o vaso cresce e pesa, ele corre o risco do trabalho desabar. Então, eu já estou fazendo aquela situação de proteger com a mão pelo lado de fora. Ok, então, nesse momento, quando eu vou então começar a pensar em fechar o meu vaso, eu vou fazer todo o acabamento, especialmente na parte interna, porque à medida que depois eu comece a fechar o vaso, a minha mão não vai mais ter facilidade em acessar o fundo da peça. Então, para isso, eu vou pegar de novo o nosso cartão. Tá? E fazendo aquela proteção aqui com a mão por fora. Nesse momento, eu aproveito
para aplicar correções na forma que eu acho necessárias. Então eu acho que essas paredes aqui, elas abriram um pouco, então eu estou aproveitando esse momento para modelar elas fechadas como eu planejei desde um primeiro momento. Lembrem que o cartão tem um lado com um ângulo maior e um ponto com um ângulo mais fechado, e aproveitem esses ângulos para cada pedaço do vaso. Esse ângulo mais fechado eu gosto de usar para alisar aqui mais perto do fundo. Vamos fazer então o alisamento do vaso. Bem, pessoal, uma das coisas importantes quando a gente trabalha com argila é o que às vezes a gente fala poeticamente como respeitar a argila. O que que significa isso? É prestar atenção no ponto que a argila está e não tentar exigir dela além do que ela pode nos dar. Tá? Então assim, eu tô fazendo uma peça grande, né? Uma peça que ela tem um peso, ela tem uma umidade.
Se eu seguir insistindo em botar rolinho aqui em cima dela, é possível que ela perca o formato que eu quero. Então eu vou deixar ela uns minutos secando. Tá? Ela não é assim em 2 dias, né? A questão realmente de alguns minutos. Pode-se ligar talvez um ventilador em cima da peça, deixar ela arejar para que ela ganhe um pouco de firmeza. Enquanto isso, eu vou fazer umas decorações que eu vou botar no final. Então eu vou deixar essa peça aqui descansando uns minutinhos. Vou fazer os rolinhos que eu quero usar de decoração, para vocês verem como é que faz a técnica do rolinho aparente. E em seguida a gente vai pegar o trabalho, vai dar uma medidinha, ver se tem que desbastar alguma coisa para fazer a parte então do vaso fechando. Tá? Eu acho que eu vou ter que recortar assim um pouquinho, né? Aqui os miolos estão um pouquinho mais altos que a beirada e eu realmente não gostaria que a peça ficasse torta, então de repente eu vou cortar aqui um pouquinho e depois vou colocar os rolinhos em cima, daí os rolinhos no modo fechando.